Shelton Jackson Lee, mundialmente conhecido como Spike Lee. Aliás, que nome da hora, né? Mas você sabia que Spike é um apelido dado por sua mãe? Agora até fiquei em dúvida se acho da hora ou, sei lá, fofo. Diretor de cinema, ator, professor, produtor e ativista. A formação cultural de Spike Lee vem de berço, já que ele é filho de uma professora de artes e literatura preta e um músico e compositor de jazz. Spike é um dos ícones mais importantes da cultura negra norte-americana, construindo uma carreira de sucesso reconhecida principalmente por dar voz a diversas e importantes questões raciais. Aliás, suas produções contam sempre com um elenco predominantemente negro, entregando o devido protagonismo a uma parcela da população que, raramente, recebe essa atenção e relevância no cinema. O cara é vencedor de Oscar, Emmy, produtor de mais de 40 documentários, séries e filmes. Aliás, filmes não. Spike gosta de chamar suas obras de joints, que seria tipo dizer que seus filmes são um conjunto, um grupo. Enfim, uma representação não solitária, mas a junção de vários fatores unidos. E se você nunca assistiu aos filmes de Spike Lee, então deixa eu te apresentar algumas obras disponíveis no meu catálogo, com séries e filmes que afrontam questões sociais de forma irreverente e cheia de personalidade. Racismo, colorismo, violência urbana, política, mídia, pobreza, enfim. Spike não apenas coloca o dedo na ferida, ele enfia o punho fechado e diz: acorde, ainda temos muito o que fazer. Se você não conhece nada sobre as obras de Spike Lee, talvez este seja um ótimo ponto de partida. Claro, ajuda o fato de ser o primeiro filme de sua carreira? Ajuda. Mas um detalhe importante é que 30 anos após a sua estreia no cinema, Spike decidiu produzir uma adaptação deste clássico, focando essa nova versão no público millennial. Mas isso não quer dizer que a trama do filme original está desatualizada, muito pelo contrário. A não ser que você ache que uma obra que discute o papel da liberdade sexual da mulher, principalmente da mulher negra, é algo batido. Nola, a protagonista de Ela Quer Tudo, é uma mulher culta, artista, cinéfila e principalmente sexualmente livre. Tanto que ela mantém um relacionamento poligâmico com 3 homens. Se esse é um tema polêmico hoje em dia, em 1986 era, além de ousado, basicamente afrontoso. Nola, embora tenha tão pouco, quer muito e não vai se contentar com migalhas. E isso também vale para a versão de 2017, da qual Spike Lee apenas produz, mas que ainda mantém o seu toque especial. Aliás, a série adiciona alguns novos elementos bem interessantes, revendo pontos que Spike Lee diz ter errado na versão original, apresentando uma artista que questiona, ensina, se prioriza e se posiciona. Nola é uma mulher pró-sexo, poliamorosa e pansexual, e ela quer e merece ter tudo. Spike Lee é um nome geralmente associado a questões urbanas e até mesmo bem realistas. Embora ele normalmente utilize da sátira e do humor para contar suas histórias, e às vezes até flerte com o absurdo, suas obras tendem a ser bem pé no chão, retratando seus personagens e localidades de uma forma quase documental. E daí ele produz uma ficção científica. Claro que Spike Lee já dirigiu filmes de guerra, comédia de investigação policial e até remake de filme de vingança coreano. Mas nenhuma dessas ideias é tão diferente quanto a de A Gente Se Vê Ontem. E se Spike Lee está envolvido, com certeza o tema é pertinente e atemporal. Ah, e vale ressaltar uma coisa importante. Este filme é dirigido por Stephen Bristol, ex-aluno e pupilo de Spike Lee. A valorização de jovens talentos negros é com certeza uma marca registrada do diretor. Bem, a sinopse de A Gente Se Vê Ontem é a seguinte: após o irmão de Claudette ser assassinado pela polícia, a jovem cientista prodígio simplesmente constrói uma máquina do tempo, voltando no passado junto de seu melhor amigo para salvar o seu irmão. Mesmo fantasioso, você já consegue perceber o tema, né? Violência policial é uma pauta constante de Spike Lee. Inclusive, o filme aborda diretamente o movimento Black Lives Matter, se mantendo infelizmente mais atual do que nunca. E se você acha que o discurso de Spike Lee pode ter perdido a força de alguma forma com o passar do tempo, você tá totalmente enganado. Diria até que ele nunca esteve tão preciso e poderoso, apontando mais do que nunca o dedo bem no meio da cara da sociedade. Dessa vez, Spike Lee revisita um dos momentos mais conturbados da história recente dos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã. Destacamento Blood na superfície pode parecer simples,
4 veteranos de guerra retornando ao Vietnã à procura de um tesouro enterrado pelo seu antigo grupo. Parece algo que você já viu, né? Velhos combatentes de volta à ação, enfrentando perigos distantes e encarando glórias e terrores do passado. Só que aí que tá, nada nunca é tão simples. Destacamento Blood trabalha em muitos níveis diferentes, contemplando o não reconhecimento e o não pertencimento dos soldados negros na guerra, quando serviam ao seu país, nem mesmo hoje, 45 anos depois, em uma sociedade que se diz ser tão mais inclusiva. E nossa, tem tanta coisa pra falar, viu? Não só questões raciais, mas a guerra em si é abordada de uma forma tão realista que Spike Lee utiliza de imagens documentais do Vietnã, produzindo um discurso rico, recheado de metalinguagem direcionado para o público, o governo, a sociedade, enfim, o mundo todo. Uma obra audiovisual que conecta a realidade da guerra, as tensões raciais, políticas e culturais de uma forma magistral. A força e a voz de Spike Lee são incontestáveis. Se você não conhecia sua obra, dê uma chance e vá de mente aberta, realmente disposto a escutar e aprender. Que seu trabalho produza muitos outros Spike Lees pelo mundo, inspirando gerações e gerações. Sempre em busca de um mundo melhor, sem nunca perder a combatividade.